O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes, e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Àqueles que são de Recife, e também de Lagoa Santa e tantos outros lugares que aqui estão presentes, aqueles que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, O Mãe Piedade. A você que é membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que esse grupo, que há 16 anos se comprometeu em fazer com que a evangelização, o anúncio da palavra de Deus chegasse a tantas outras pessoas. Aquelas que talvez você nunca iria se encontrar e nem vai. E também ajudar aqueles cujo rosto nós nem mesmo poderemos identificar nas ruas e nas circunstâncias de necessidades em nossas cidades, que recebem o apoio da família dos devotos, seja na educação, através da pastoral das pessoas em situação de rua, seja a pastoral que cuida dos portadores de HIV, os soropositivos, enfim, tantas outras que são sustentadas também pela família dos devotos. A você o nosso muito obrigado e também o nosso cumprimento. Hoje nós celebramos a Eucaristia e estamos na festa de Matias, apóstolo. Matias, que é à medida com que eu me preparava para essa missa desde ontem, que é uma singularidade que, na sua riqueza enquanto presença no colégio apostólico, no colégio dos apóstolos, dá indicativa de alguns critérios do que nós nos esquecemos. E que no tempo presente, onde a informação é mais importante que a formação, e que, infelizmente, nos causa tantos problemas. Sim, o tempo onde a informação é mais importante que a formação. Eu vou explicar o porquê. Nós somos capazes de termos informações sobre descobertas científicas, somos capazes e temos acessibilidade a informações de problemas em todos os cantos. A informação chega muito rápido, mas a informação ela não é maior do que a formação. E eu vou explicar o porquê. Eu posso ter a notícia de que aqui, agora, nesse exato momento, eu tenha uma tempestade chegando na nossa região.
Porém, a formação será aquela que me dará condições de estudar e entender dados específicos de áreas diversas para tomar as medidas necessárias a fim de que essa tempestade não cause mal às outras pessoas, não seja um problema. A formação me dá o embasamento para pegar uma informação e dar a essa informação uma utilidade. Então, nós estamos no tempo onde a informação é mais valorizada do que a formação. Isso em todas as cadeias, medicina. Tem gente que já chega para o médico falando assim: eu estou com um problema aqui na minha cabeça, eu tenho um cisto sebáceo, o senhor precisa me passar tal medicamento e precisaremos fazer tal procedimento. Aí o médico pega, olha e fala: não, mas isso não é cisto sebáceo. É sim, porque na internet me falou. Acho que eu fui bem claro no que eu quis dizer, né? Sim. E me perdoe, eu não quero dar aqui mais ênfase ao comentário do que ao texto bíblico, não. Eu quero trazer exatamente o que nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 15 a 17, do versículo 20 a 26, você pode pegar o texto direto, ficará evidente para nós. Qual é o critério, na verdade, para que alguém ocupasse o lugar de Judas? Judas que conviveu com Jesus, Judas que caminhou com Jesus, Judas que viu o que Jesus fazia e que escolheu um caminho de total desesperança e de total desconfiança e descrédito a nosso Senhor. Prova disso que ele deu fim à própria vida. A negação de Pedro e a negação de Judas têm o mesmo peso. Exatamente o mesmo peso. A única coisa que diferencia Judas de Pedro e dos outros apóstolos é que Pedro e os outros apóstolos mantiveram seu coração pelo menos ligado a Jesus. E Judas se entregou completamente à sua atitude de entregar o Senhor, negá-lo e não voltar para ele. Os outros voltaram. Matias ocupa o lugar de Judas, que conviveu, como já disse, mas Matias também conviveu. Aprendeu de Jesus e escutou de Jesus, Matias também. Mas ele não fazia inicialmente parte do grupo dos 12 que andavam tão colado com Jesus. O que faz com que esse homem, então, seja colocado como candidato a ocupar o lugar de Judas no colégio apostólico? Vejamos, versículo 21 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós. Ele acompanhou, escutou e deixou-se formar por Jesus. Desde quando? A começar pelo batismo de João, desde lá de trás, do início. E ele foi uma das testemunhas do momento no qual Jesus é levado ao céu. Agora é preciso que um deles se junte para ser testemunha da ressurreição. Testemunha da ressurreição é mais do que aquele que fala que Jesus ressuscitou. E esse é o grande problema do tempo presente, porque muita gente fala que Jesus ressuscitou, mas não há um traço de experiência de vida de ressurreição do Senhor na própria vida de quem tanto fala. Onde contra toda desesperança, quando achamos que tudo está perdido, ainda assim, não, eu não estou sozinho, eu estou com aquele que caminha conosco. Ele está conosco.
Nós estamos no tempo onde o sucesso é que marcará se Jesus está ou não conosco, se somos não ou bem-aventurados. Prova disso que a maioria dos nossos pedidos, nossas orações são motivadas a quê? Poucas pessoas rezam de coração para falar assim: Senhor, que eu seja melhor. Não, eu quero casa, eu quero carro, eu quero passar na faculdade, eu quero conseguir passar nesse concurso, eu quero conseguir tolerar fulano, eu quero ter paciência com fulano. O foco é o fulano. Não, assim, Senhor, que eu saiba lidar mais com o que é diferente. Bom, nessa perspectiva, de maneira bem simples, eu quero apresentar só esse fato. Matias é unido ao colégio dos apóstolos, não só pela informação que ele tinha sobre Jesus, mas pelos passos que ele deu junto de Jesus e dos discípulos de Jesus até depois que Jesus vai para o Pai. E aí que está um detalhe. Nós estamos com uma chave primordial aqui. Testemunhar Jesus Cristo ressuscitado é mais do que qualquer milagre. O maior milagre é todos os dias persistir no caminho de ajudar os outros a se encontrarem com Ele, contra toda desesperança. E nós temos mais motivos para termos desesperanças do que esperançar-nos, se formos olhar dentro da mentalidade presente. Por quê? Nem todo mundo consegue sucesso. Nem todo mundo consegue ajustar o filtro do Instagram. Eu, por exemplo, não consigo. Nem todo mundo consegue ter milhões de seguidores. Nem todo mundo consegue ser um sucesso. Mas o ser o melhor que se pode todo dia é o maior sucesso que alguém pode querer. Então lhes pergunto, o que diferencia Matias? Só uma coisa. Ele fez jus ao lugar que ele tinha que ocupar, continuar testemunhando Jesus Cristo. É daí que nós temos também a eleição de outros novos que ocupam o lugar de apóstolos, que são os bispos, que mais do que várias informações, eles devem ter uma formação, uma preparação, um coração alicerçado em nosso Senhor, para que antes de tudo se lembrem, amar na medida com que o Senhor nos amou. E amar na medida com que o Senhor Jesus Cristo nos amou e nos ama, é mais do que fazer o que os outros querem. É mais do que ser uma pessoa simpática, agradável, sorridente. É alguém que se compromete com o bem de tantos que talvez nem lhe sejam subordinados ou não sejam de sua responsabilidade. É pensar em algo que esteja além dos próprios guetos que nós pensamos que devemos nos preocupar. Eu preciso me preocupar com o meu grupeto, com o meu grupinho aqui, só eles. O testemunho da ressurreição passa pelo compromisso de fazer com que a força da ressurreição transforme a história, em todos os sentidos. Mas nós queremos homens que falem do que nos agrada. Queremos homens que ajam conforme nossas vontades e não que nos instruam. Jesus em nenhum momento no Evangelho de João estará preocupado em agradar ninguém. Podem pegar o Evangelho de João por inteiro e Jesus não está preocupado no Evangelho de João, ele não tem nenhum interesse em agradar ninguém. Mais especificamente. No entanto, que no Evangelho de João, Jesus é tão irônico e sarcástico em algumas vezes. Por exemplo, com Nicodemos, mas você é tão inteligente, você sabe tudo da Escritura e não entende o que eu estou te falando? Pelo contrário. O compromisso de Jesus é fazer com que a vontade do Pai aconteça. E a vontade do Pai é que ninguém se perca. Para que ninguém se perca, Ele tudo faz. Tudo. Até no momento em que alguns lhe procuram simplesmente porque querem o que lhes agrada. Nós queremos o pão que você oferece. Capítulo 6
Nós queremos é o pão que você oferece. Onde você estava? Vocês estão querendo o pão que eu ofereço? Vocês deveriam estar procurando outras coisas muito mais importantes. No confronto, ajudar aqueles que caminham com Ele a novamente lembrarem-se. Não adianta conhecermos tudo se o nosso coração não está voltado para o todo. E o todo é aquele que tudo fez para estar conosco. Matias é o exemplo de quem, ao assumir o caminho de anunciar o Evangelho, de seguir Jesus Cristo, independente do lugar onde está, faz bem, com compromisso. E por isso se torna também alguém a orientar. Aí alguns vão virar para mim agora e vão falar assim, o que isso tem a ver comigo? Você está falando de Matias, o que tem a ver comigo? Depende. Depende simplesmente do tipo de compromisso que nós temos com aquilo que nós dizemos acreditar, com o lugar que nós estamos sentando agora, com aquilo que estamos procurando ver nesse momento nessa TV, nesse celular ou em qualquer outro lugar, através da rádio. Depende. Se for somente mais uma pessoa que quer se sentar num lugar, ouvir uma palavra bonita e ficar agradável, nada. Ah, que beleza, que coisa boa. Rezei, encontrei a paz. Glória. E passa em mais nada. Fica nisso. Na plena satisfação ou numa aparente satisfação. Agora, se de algum modo nós entendemos, eu preciso permanecer com aquele que mesmo sem eu ver, tudo faz para que eu novamente nesse dia viva com plenitude. Mesmo quando eu tenho a capacidade de fazer com que tudo vá para o espaço, ainda assim Ele me dá uma nova oportunidade. Eu preciso permanecer nele, eu quero que minha vida signifique tanto. E a única coisa o único alguém que pode fazer com que esse sentido seja alcançado é Jesus Cristo. Então, eu tenho tudo a ver com isso, porque significa que eu preciso ser também um novo Matias, que independente do que eu faça, independente da minha profissão, independente do sexo, independente se eu sou ordenado ou não, independente se eu tenho dinheiro ou não, independente se eu estou no sul do país ou no norte do país, independente do que quer que seja, eu quero fazer aquilo que Matias fez, em tudo permanecer com Jesus, e mais do que ter informações sobre Ele, ser alguém que foi forjado por Ele na escola da vida. Depende. Talvez nós queiramos ser somente mais um que tenha informações sobre Jesus Cristo, sobre Deus, sobre a Escritura, sobre a tradição, sobre o catecismo da Igreja Católica, e não faz diferença nenhuma para ninguém, porque entre nós estamos lotados de pessoas alocadas entre nós que ocupam lugares e não fazem favor nenhum para ninguém, só atrapalham. E que precisam fazer um processo de conversão mais acentuado do que aqueles que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Depende. E esse depender está condicionado a uma coisa. Você quer ser como Matias ou como tantos outros? Essa resposta está na escolha de cada um. Que modelo de discípulo você quer ser?